Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Essa é a 16ª parte do Moá. Se você está gostando desses vídeos, aproveite para se inscrever e deixar o seu comentário. Isso melhora demais o engajamento do vídeo. Se você chegou até aqui sem saber das outras partes da história, acesse a playlist que eu vou estar deixando na descrição. Agora sim, vamos para a luta do boss. Bora pro vídeo. Para você que não está lembrado dos capítulos anteriores, o nosso protagonista havia chegado ao boss final da Fenda. Isso após passar por toda a Cidadela de Sangue, matando inimigos e reunindo riquezas inestimáveis. Com isso, ele conseguiu duas essências de 2 mini-boys, itens extremamente raros de se conseguir dentro do jogo. Mas para você que vem acompanhando o nosso protagonista desde o início, sabe que ele sempre sofreu nessa obra. Então por que tudo estava dando certo? Bom, provavelmente porque o pior ainda iria acontecer. E sim, o boss final havia sido trocado. Agora, no lugar dele, estava um monstro extremamente raro. Para você entender melhor a classificação dos monstros em Dungeon Stone, existe uma pequena classificação, onde você consegue categorizá-los em 4 grupos principais. Primeiro, variante. Os goblins encontrados no primeiro andar possuem variantes do tipo arqueiro e espadachim, todos da mesma raça, mas com classes distintas. Nós temos a segunda opção, que são as espécies superiores. O espectro da morte, por exemplo, que foi encontrado na Terra dos Mortos, se encaixa muito bem nessa categoria. Lembrando que o termo é um pouco relativo, já que os monstros que estiverem acima da média para aquele andar também são considerados espécies superiores. Nós temos em terceiro lugar as espécies raras, monstros esses que se escondem em locais específicos, como o Golem de Corpos enfrentado dentro da Cidadela de Sangue, que tornam a sua localização um desafio muito grande para ser encontrado. E no quarto, nós temos a variante avançada rara. Estes são os monstros nomeados, monstros esses que possuem suas próprias histórias e o seu próprio nome. O principal problema dessa classe é o seu poder de manifestar essências, ou seja, ele pode usar poderes e essências de outros monstros, tornando um oponente muito mais formidável e desafiador para qualquer jogador. Foi por esse motivo que o nosso protagonista não pensou sequer 2 vezes antes de correr o mais longe possível. Ele não tinha todas as informações sobre o chefe, mas ele sabia que aquilo era um grande problema. Enquanto corriam, o anão se questionava como o vampiro estava naquele local, mas nosso protagonista estava tão desesperado que apenas gritava: "Pare de reclamar e corra!" A maga, que estava no colo do carregador, analisava aquele turbilhão de informações e chegou ao mesmo pensamento de Bjorn, um guardião e uma variante avançada. Isso nunca aconteceu antes. Nosso protagonista já tinha conhecimento de que esse fenômeno acontecia em outras fendas acima do terceiro andar, mas não ali. O nível de raridade daquele monstro era tamanha que nem mesmo o nosso protagonista tinha encontrado ele dentro do jogo. Foi quando a maga questionou: "É mesmo? Como que você sabia disso tudo, Bjorn? Você nos mandou fechar a porta, não foi?" Bjorn ficava indignado. Maldita curiosidade dos magos. Nem mesmo toda aquela situação acalmava aquela maga. Nosso protagonista tentava cortar o assunto, desconversar. Ele precisava dar uma resposta mais convincente para ela. Então ele disse: "Não sei dizer, eu apenas senti que aquilo era diferente e mandei correr." Antes que as coisas ficassem ainda mais irritantes para o nosso protagonista, ele olhava ao redor e cortou a conversa. Mas se fosse para responder, foi graças à cor incomum da maçaneta que ele havia notado tal diferença. Nosso protagonista havia tentado centenas, milhares de vezes recriar os mesmos passos que ele havia visto no vídeo, mas nenhuma funcionou. Na gravação que o jogador havia postado, tinha uma única peculiaridade. Se Bjorn não tivesse tão animado com toda a sorte que ele havia conseguido até aquele momento, ele teria percebido antes mesmo de abrir a porta. Bem, não havia sentido pensar nisso agora. Nosso protagonista então continuava gritando: "Precisamos encontrar a luz." E correndo, o anão respondeu: "Mas que luz? O céu é vermelho." Essa era a única chance que eles tinham. Antes que nosso protagonista terminasse uma explicação viável, uma voz arrepiante ecoava pelos labirintos. Que convidados rudes. Foi então que ele apareceu. Ele estava numa forma de névoa, não como um humano, era uma das dezenas de feitiços de magia negra que ele possuía. O nosso protagonista odiava monstros que usavam magia, afinal, eles eram fortes demais. Bjorn imediatamente chamou a maga. "Raven!" Ela gritou: "Todos fechem os olhos!" A maga já havia terminado de conjurar Explosão Radiante, um feitiço de suporte usado como efeito cegante, um feitiço tão forte que mesmo com seus olhos fechados, foi possível sentir claramente o flash de luz intenso. Ainar logo gritou: "O vampiro está indo embora!" Assim que o nosso protagonista abriu seus olhos, a fumaça negra que estava os perseguindo havia desaparecido.
desaparecido. Após cancelar a magia do Duque Vampiro, a próxima habilidade, que teleportava o corpo real para a sombra, também havia sido cancelado. Eles haviam ganhado pelo menos 3 minutos com essa habilidade. Foi quando alguém gritou: Bjorn, a maga, ela desmaiou! Virando imediatamente para a maga, vendo o carregador desesperado. A maga havia desmaiado, como se tivesse sofrido algum dano interno. Sangue escorria por seus lábios, mas aquilo era muito confuso, já que o vampiro não podia usar qualquer outra habilidade enquanto estava em formato de sombra. Então ele percebeu: o Duque Vampiro era uma variante avançada, o que permitia a ele usar poderes de outros monstros. No vídeo, o jogador que encontrou o Duque Vampiro havia sido eliminado instantaneamente, por isso ele não sabia quais eram as outras habilidades que aquele monstro possuía. Várias possibilidades passavam em sua mente, mas eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Então ele chamou a atenção de todos: precisamos sair daqui agora! O anão questionou: mas como? A maga era a única que sabia o caminho. O nosso protagonista, chamando a responsabilidade, disse: não se preocupe, eu sei o caminho. O anão, impressionado, disse: o quê? Essa é realmente sua primeira vez aqui? Bjorn, com o rosto cheio de dúvidas, disse: eu memorizei, me sigam. Na verdade, ele já havia estado ali centenas de vezes. Bjorn queria a todo custo encontrar aquele Duque Vampiro dentro do jogo. Ele era um visitante realmente frequente daquela fenda. Ele assumiu a liderança sem permitir qualquer outra pergunta. Sobreviver agora era uma prioridade. Eles corriam e seguiam sem questionar todos os comandos de Bjorn. Foi então que a saída finalmente estava à sua frente. Nosso protagonista sentiu então um calafrio. O Duque Vampiro havia os alcançado. Todos estavam ofegantes, mas ninguém havia ficado para trás. Ele podia ver o rastro de fumaça escura os seguindo. Era hora de se concentrar e fazer o que eles podiam fazer no momento. Corra, vamos sair! Bjorn ouviu o som de algo bem atrás deles, mas em um surto de energia, ele corria cada vez mais até finalmente chegarem à superfície. Felizmente, ninguém ficou ferido. Todos olhavam para trás, assustados, com os olhos fixos nas escadas, observando a fumaça se dissipar na luz. No final, eles só haviam ganhado um pouco mais de tempo, mas estavam felizes por estar vivo. O anão, buscando fôlego, perguntava: Bjorn, você realmente memorizou o caminho? Essa é sua primeira vez aqui? Ainar, com um olhar orgulhoso, respondeu: é claro, ele conseguiu memorizar porque ele é um grande guerreiro. No entanto, na cabeça de nosso protagonista, ele só pensava em quanto tempo eles tinham. Embora ele não soubesse o tempo exato, olhando para o céu, ele sabia que faltavam poucas horas para o pôr do sol. O tempo claramente não estava a seu favor. Eles precisavam terminar seus preparativos antes que o vampiro saísse de sua toca. Assumindo a liderança do grupo, o nosso protagonista então disse: não temos muito tempo, precisamos carregar a maga. Vamos. Com medo, o carregador foi contra e questionou: precisamos deixar a maga descansar. Bjorn respirou fundo, buscando paciência, e falou com firmeza: vocês querem morrer aqui? Levante agora se quiser viver. Vamos para as muralhas. Então ele virou diretamente para o carregador e disse: você precisa proteger a maga, mesmo que custe a sua vida. O carregador, soando um pouco mais confiante, apenas confirmou com a cabeça. A fraqueza dele poderia atrapalhar todos os outros, e para a batalha que estava por vir, todos eram necessários. Afinal, essa era a única chance que eles tinham. Assim, eles foram até as muralhas. A maga foi tratada com poções, mas levaria algum tempo até ela acordar. Agora, Bjorn precisava resolver aquele pequeno problema. Só restava mais uma coisa. Foi então que ele arrumou uma desculpa qualquer. Antes, ele não teve escolha, a não ser ignorá-la, para não chamar a atenção. Mas dessa vez, ele precisava daquele item. A fonte estava seca e cheia de pedregulhos. Após quebrar a estátua, Bjorn vasculhou os escombros, e lá estava a lágrima da deusa. O conteúdo correspondia ao que era no jogo. Um item extremamente valioso, um ótimo item para curar e muito forte para atacar monstros do tipo demônio. Quando ele voltou, após guardar o seu prêmio na sola da bota, a maga Raven havia recuperado os sentidos. O que aconteceu com o vampiro? Perguntou ela. Bjorn logo respondeu: conseguimos escapar, mas ele provavelmente aparecerá assim que o sol se pôr. Ainda sentindo dor, ela franzia a testa, concordando. Nosso protagonista estava muito preocupado em saber o que aconteceu com a maga quando ela usou aquela magia. Então ele perguntou: o que aconteceu com você? Por que você desmaiou? Raven tomou um gole de poção que o carregador lhe entregou como se fosse água engarrafada e respondeu com uma voz fraca: eu não tenho certeza, provavelmente foi a troca de dano. Nosso protagonista logo entendeu e ficou assustado, mas das piores das situações, aquela era melhor. Eles haviam tido sorte, pois o vampiro podia pegar qualquer essência de qualquer monstro. Seja ele igual ou superior, o nível de dificuldade seria extremamente aumentado. A maga Raven então agarrou o colarinho sobre o peito com uma expressão dolorosa. Vê-la assim fez Bjorn se sentir mal por um momento. Quanto tempo você precisa para se recuperar, maga? Ela respondendo: uma recuperação completa seria impossível, mas 20 minutos eu consigo lançar 5 magias de 7º rank. Para nosso protagonista aquilo não era o suficiente. Foi então que ele perguntou:
você conhece alguma magia com o atributo Sol? A maga, encarando Bjorn, respondeu: é muito rude perguntar ao mago sobre o seu repertório de feitiços. Você sabia, bárbaro? Era claro que nosso protagonista sabia sobre as etiquetas daquele mundo, mas naquele momento, Bjorn era um bárbaro, no ápice de sua grosseria, sem nenhuma tradição cultural, olhando para Bjorn, que claramente dizia: e daí? A maga Raven apenas suspirou e respondeu: eu poderia conjurar sim uma habilidade chamada Esfera Solar. A Esfera Solar era muito semelhante a uma bola de fogo, que usava o atributo necessário, o Sol, em vez de fogo. Bjorn, ainda insatisfeito, perguntou: você ainda consegue usar o atributo Reforço nessa skill? A maga então respondeu: se eu tivesse pelo menos mais 10 minutos, eu conseguiria. Certo, com essas informações, nosso protagonista precisava lutar por 30 minutos inteiro, até que a maga juntasse mana o suficiente para lançar a magia com o reforço. De repente, a maga se deu conta: mas espera só um momento, por que o Sr. Bjorn está agindo como o líder do grupo? O anão apenas seguiu o fluxo, quando Bjorn naturalmente assumiu a liderança, mas a maga não aceitaria isso tão facilmente. Bjorn então perguntou: e então, quem é mais qualificado do que eu para tal fato? Ela olhou ao redor, balançou a cabeça em negativa, convencida com a situação. Realmente, o anão, após ter visto que o nosso protagonista era capaz, sorriu e falou: eu confio nesse bárbaro, eu tenho bons olhos para julgar. A maga Raven estava curiosa sobre o que havia acontecido enquanto ela estava inconsciente, mas infelizmente eles não tinham tempo para tal conversa. De repente, um vento frio soprou. As sombras que cobriam a terra se condensaram, tornando-se mais densas. A noite havia chegado e eles não tinham local para recuar. O sol, até então obscurecido pelas nuvens vermelhas, finalmente mergulhou além do horizonte. Simultaneamente, um homem de pele pálida se materializou sobre o luar rubro. O recém-chegado homem lançou um olhar pálido para as ruínas da cidadela, antes de fixar os seus olhos penetrantes no grupo que ali estava. Mal consigo suportar olhá-los. Vocês sabem o porquê? Para ser sincero, o nosso protagonista sabia muito bem da história, mas cada minuto que ele conseguisse ganhar seria primordial. No entanto, os olhos do vampiro brilhavam. Infelizmente, a minha sede de sangue se tornou insuportável. Mesmo diante a tantos oponentes, o vampiro, como se possuído, gargalhava de forma estridente e descontrolada. Suas unhas, a principal arma de um vampiro, já se projetavam para fora com um som agudo e cortante. Em algum momento, apenas a loucura permaneceu em suas pupilas, emitindo um brilho carmesim. Aquilo era exatamente como no jogo. Não importava o quão inteligente fosse o monstro, nunca havia um diálogo além do programado. E ali, todos estavam em formação, prontos para a batalha. Bjorn virou para trás e deu a ordem: Tarvin, pega a Raven e vá para bem longe. O instinto assassino que emanava daquele monstro era tão forte, suficiente para paralisar qualquer outra pessoa. Surpreendentemente, dessa vez, todos estavam preparados para a batalha. No mesmo instante, a forma do vampiro se dissipou. O anão tomou a liderança e ergueu seu escudo. O monstro veio com toda velocidade. Uma explosão de poeira se espalhou ao redor, com um estrondo ensurdecedor. A força do impacto foi extremamente violenta. O anão sorria enquanto encarava o monstro. Não recuava um único passo. Não era porque seus atributos eram muito maiores do que o vampiro. Muito pelo contrário. Tudo aquilo era graças à habilidade de uma essência chamada Equilíbrio de Peso. Uma habilidade de um monstro de rank 7, o Troll de Ferro. Com uma essência daquela, empurrões não surtiam efeito enquanto ele estivesse com os pés em contato com o chão. E também a absorção de impacto. Outra habilidade extremamente poderosa, muito boa para tanques. Os ataques do vampiro não paravam e os golpes cada vez mais fortes batiam no escudo do anão. Bjorn então liderava o grupo, gritando: Ainar, eu fico com a direita. Eles se conheciam tão bem que podiam ler os pensamentos um do outro apenas com um olhar. Bjorn correu para o lado, enquanto Ainar avançava pelo outro. Ainar então atacou com toda sua força, usando sua espada. O vampiro, talvez com requisito de razão, recuou, evitando o golpe direto. Bjorn aproveitou a distração e se posicionou exatamente atrás do monstro, o parando com o escudo e logo em seguida golpeando com a massa. No entanto, o Duque Vampiro sequer sofreu dano. Muito pelo contrário, quem sentiu dano foi Bjorn, onde seu braço tremia após o impacto. Após recuar, o grupo já estava pronto novamente. De repente, enquanto o vampiro os observava à distância, seu corpo rapidamente se dissolveu em centenas de corvos. O anão, novamente tomando a frente, gritou: Fiquem atrás de mim! Naquele momento, o anão ativou outra habilidade, a Armadura Viva, capaz de restaurar e potencializar os equipamentos usados pelo anão. Seguindo as ordens, Ainar e Bjorn se posicionaram bem atrás dele. Foi então que os corvos explodiram como bombas de sangue em todos os locais. As explosões em si não eram tão poderosas, no entanto, eles não conseguiam evitar o sangue que espirrava por toda parte. Claro, não era como o golem de corpos, onde o sangue era ácido, mas
considerando o próximo ataque, aquilo era muito preocupante. De repente, Ainar gritou: Bjorn, mas o que é isso? Uma tatuagem vermelha estava gravada em sua testa, encharcada de sangue, e uma luz brilhante emanava dela. Uma mensagem do sistema então apareceu. O personagem foi designado como sacrifício. A força física do Duque Vampiro Cambormir aumenta proporcionalmente ao número de sacrifícios num raio de 100 metros. Bjorn cerrou os dentes, ignorando as informações de registro do jogo que de alguma forma surgiam em sua mente. A figura do vampiro lentamente se recompunha após a explosão dos corvos. Agora ele estava mais fortalecido do que antes. Seria ainda mais difícil lidar com ele. O problema era que o Duque Vampiro tinha outras habilidades tão apelões quanto o selo de sacrifício. Ele também tinha a habilidade imortal, habilidade essa que aumentava o poder de regeneração à medida que fosse sofrendo ferimentos, além do dono de sangue, capaz de absorver as habilidades do oponente enquanto consumia o seu sangue. Poderes extremamente roubados, provenientes da raça vampiro. Eles precisavam de tempo e tinham que resistir mais e mais. No entanto, faltava muito para os preparativos da maga. Perdido em seus pensamentos, não percebia que a luta continuava acontecendo. Ao invés disso, ele se lamentava de como um vampiro era tão forte, fazendo com que no jogo a maioria dos jogadores parassem de jogar antes mesmo de chegar no sexto andar. Foi então que Ainar, gritando, interrompeu seus pensamentos. Bjorn, Bjorn, o anão caiu! O anão, que vinha enfrentando o vampiro de perto, mostrando todas as suas habilidades como aventureiro experiente, havia caído. Bjorn então teve que assumir o papel de tanque naquele momento. Bjorn tomou a frente. A luta estava frenética. O Duque Vampiro não dava tempo de nossos protagonistas descansarem. A situação acabava de ficar ainda pior. Bjorn estava no seu limite e, comparado com os outros, ele não podia fazer muita coisa. Afinal, o único que não possuía uma essência era ele. Era impossível deter o inimigo sem o anão. Bjorn então tomou uma decisão difícil e gritou: Ainar, recue, leve o anão, eu vou segurar ele aqui. Enquanto Ainar colocava o anão sobre seus ombros, Bjorn avançava e absorvia todos os golpes do Duque Vampiro. Bjorn se perguntava quanto tempo ele precisava, e com um passe de mágica, como se a maga estivesse lendo seus pensamentos, por telepatia ela disse: eu preciso de mais 5 minutos. O corpo de Bjorn sofria em aguentar tamanha sequência de ataques. O seu braço já estava dormente e o seu escudo quase destruído. Faltava pouco e ele precisava de mais tempo. Bjorn interrompeu suas preocupações e tomou outra decisão. Ele pegou um frasco de poção em sua cintura, abriu a tampa e tomou. No momento que ele despejou a poção em sua boca, o vampiro avançava em sua direção e perfurou seu corpo. A infinidade de feridas que ele havia acumulado durante a batalha começaram a se curar e imediatamente a dor agonizante o atingiu. Era como se suas forças estivessem se esvaindo como água. Bjorn não queria nada além de descansar. Afinal, era quase impossível lutar enquanto bebia uma poção. Mas ele não queria morrer naquele local. As garras do vampiro continuavam perfurando seu corpo. Mesmo com sua armadura de metal, as garras do monstro atravessavam seu corpo. Seus nervos, sentindo o perigo da morte, disparavam, enviando sinais de dor agonizante para o seu cérebro. A mente de Bjorn ficou em branco, como se estivesse sobrecarregada de sensações. Deixando sua sanidade, ele bebia mais e mais frascos de poções. Todos olhavam sem entender nada, como aquele homem estava de pé, absorvendo todos aqueles golpes. Até mesmo o vampiro parecia surpreso, como se não conseguisse compreender a situação. A dor que Bjorn sentia era absurda, mas ele ainda estava vivo, ainda estava resistindo aos ataques. A maga, em choque, gritava: mas o que ele está fazendo? Ela havia lido sobre várias estratégias extraordinárias e métodos mirabolantes de como caçar monstros nos labirintos, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo à sua frente. Ele simplesmente se agarrou ao inimigo enquanto consumia poções. O próprio conceito não fazia sentido algum para ela. Ele, que já havia tomado várias poções, sabia muito bem que a dor que acompanhava o ato de beber uma poção podia ser inimaginável e a sua intensidade aumentava com a gravidade dos ferimentos. Era possível ver uma fumaça que saía do corpo de nosso protagonista. Era a primeira vez que todos presenciavam tal cena. Naquele estado, a morte pelo próprio choque não seria uma surpresa. O nosso protagonista, mesmo em uma situação deplorável, tentava se proteger. Todo ataque que visava o seu ponto vital, como a cabeça ou coração, era de alguma forma bloqueado por movimentos que aparentemente eram aleatórios. Claro, nem todos os ataques foram bloqueados. Naquele instante, a maga olhava abismada. Como um bárbaro conseguia se mover naquela situação? Aquilo parecia um milagre, mas ela sabia que não iria durar muito. No entanto, um documento que ela havia lido há não muito tempo atrás dizia que o verdadeiro valor de um bárbaro não era a sua capacidade física, e sim a sua mentalidade. De alguma forma, ela entendeu aquela mensagem. O carregador, que observava
observava a luta de longe junto com a maga, falou com uma voz amedrontada: "Não seria melhor fugirmos daqui, senhorita?" "Fugir daqui? Não temos para onde escapar", dizia a maga. Ele mencionou fuga, mas o que realmente queria fazer era abandonar os companheiros. A maga Raven já teria fugido se pudesse. Embora outras pessoas já tivessem dito que o seu coração era mole, ela não era ingênua o suficiente ao ponto de arriscar sua própria vida por aventureiros que ela mal conhecia. Mas infelizmente, naquela situação, eles não tinham para onde correr. Só havia uma maneira de sair da fenda, derrotando o guardião. Ela então caiu em seus pensamentos. Até o bárbaro, que recentemente passou na cerimônia de maioridade, está fazendo muito mais do que eu e dando seu melhor nessa situação. E ela, como maga, o que estava fazendo? Quando Bjorn morrer, tudo estará acabado. Ele precisa sobreviver de alguma forma. O mago não era um ser apenas de lançar feitiços. Um dos trabalhos deles era analisar a situação e usar o seu conhecimento em prol do time. Foi então que a maga, analisando, tomou a sua decisão. Tarzi, ajude o anão. Fica com ele para que Einar volte para o combate. Apesar do seu tom ligeiramente nervoso, Tarzi seguiu as instruções sem nem mesmo pensar. Em vez de observá-lo partir, a maga Raven imediatamente colocou a mão no subespaço de sua mochila e arrancou de lá a essência do golem de corpos. É um grande desperdício de dinheiro, mas não é nada comparado à minha vida. A maga Raven então reuniu um pouco de magia e usou os seguintes feitiços: assistências de alcance e mira automática. Após concluir os encantamentos, ela arremessou o tubo de ensaio com sua mão com toda a força. Nessa hora, a visão de nosso protagonista estava turva. A dor era como se seu corpo estivesse dilacerado e sendo mergulhado em uma salmoura. Ele queria desistir, mas não podia naquele momento. Algo afiado então perfurou sua coxa. Aquilo era uma área onde um ferimento não mataria. Não agora. Talvez o vampiro tivesse ficado frustrado em ver a sua presa de pé. Os movimentos do vampiro se tornavam ainda mais ferozes, mas Bjorn ainda não podia descansar. Ele erguia o escudo, agora reduzido em um pedaço de metal retorcido. O escudo foi completamente destroçado, restando apenas a alça em sua mão. Deixando-o cair no chão, Bjorn ergueu seus braços para proteger sua cabeça num movimento instintivo. Naquele momento, algo havia atingido sua nuca e se estilhaçou. Era a essência do golem de corpos. A dor desapareceu em um instante e vários atributos foram melhorados. Sua visão então clareou. A primeira coisa que Bjorn viu foram as garras afiadas do vampiro cortando o ar em sua direção, fincando em seus braços, que ainda protegiam sua cabeça. Inconscientemente, ele se viu imaginando seus braços sendo decepados, mas o que aconteceu foi completamente diferente. As garras perfuraram sua carne como manteiga, mas foi só isso. Elas ficaram bloqueadas em seus ossos, incapazes de ir mais fundo. Então Bjorn compreendeu. Aquela era realmente a natureza de um poder misterioso. O alívio e o arrependimento inundavam a sua cabeça. Ele havia acabado de absorver a essência do golem de corpos. Por causa disso, o seu plano de desenvolvimento de personagem teria que ser totalmente revisado. Mas, com uma perspectiva mais imediatista, aquilo era maravilhoso. As suas chances de sobreviver acabaram de aumentar. Como o problema da dor havia desaparecido por um breve momento, nada mais o impedia de se mover livremente. Talvez achando estranho a vitalidade de sua presa, o vampiro avançava com uma fúria redobrada. O corpo de Bjorn se movia por instinto para se esquivar, mas o que acontecia em seguida não foi diferente de antes. Para ser sincero, algo como superar repentinamente um monstro de rank 5 era impossível. A única diferença era que o escudo de carne, antes indefeso, agora podia se levantar e se mover. As garras cortavam sua carne. A poção que nosso protagonista havia engolido preventivamente já havia sido digerida. A maga, que até então havia se mantido em segurança, percebeu que sua vida estava em perigo e decidiu agir. Então, outro frasco de vidro voou pelo ar, derramando seu conteúdo sobre o corpo de Bjorn. Ele se regenerava rapidamente devido ao efeito de regeneração altíssima da poção. Só pela dor que ele sentia, ele sabia que os efeitos dessa poção eram muito melhores do que as outras. Seus ferimentos realmente estavam se fechando muito mais rápido. Bjorn então tomou a iniciativa e avançava contra o oponente. Que importância tinha se sua carne tivesse dilacerada ou seus músculos estivessem rasgados? Tudo se recuperaria em alguns segundos graças às poções. Bjorn gritava alto o suficiente para abafar os gritos do vampiro e se lançava para um combate brutal. Não havia outra escolha. Sua massa estava longe e seu escudo parecia uma sucata. Bjorn se agarrou ao duque vampiro, suportando todos os golpes. Uma fumaça emanava de cada ponto onde sua carne o tocava. Era impossível dizer com certeza se a fumaça vinha do ácido de seu sangue entrando em contato com o vampiro ou se era apenas a poção curando seu corpo. Nessa hora, nada mais importava. Mesmo em meio àquela confusão, outro e mais outros frascos de poções voavam e se espatifavam entre ele e o vampiro. Enquanto a poção se espalhava sobre eles, o vampiro, ainda imóvel, gritava, arremessando
jogando para longe o nosso protagonista. A diferença absurda de força era evidente. Em seu estado atual, Bjorn tinha certeza de que poderia sobreviver alguns minutos contra aquela criatura, até Einar voltou ao campo de batalha gritando. A chegada de Einar era uma ótima notícia. Bjorn assumiu o papel de tanque principal novamente, engolindo poções sem parar, e sempre que surgia algo perigoso, Einar contra-atacava com sua espada, dando mais tempo para o nosso protagonista recuperar o fôlego. As coisas pareciam estar ficando muito bem. O anão, com seus ferimentos curados pela poção, se juntou novamente à batalha. Até mesmo o carregador se aproximou, dando suporte. Aparentemente, o papel de tanque principal continuaria com o Bjorn, porque ele estava desempenhando um papel fenomenal. Todos realmente acreditavam de que aquela era a melhor formação. Enquanto os quatro enfrentavam o vampiro, o ponto de virada finalmente havia chegado. A maga então deu a mensagem. Ela havia recuperado sua mana e estava conjurando a habilidade Esfera Solar junto com o aprimoramento. Tudo estava quase pronto. Em outras palavras, era hora de acabar com aquela luta cansativa e sair dali. No instante que ouviu a confirmação por parte da maga, Bjorn gritou: "Ah não, agora!" Uma ordem direta, sem nenhuma ressalva, muito menos uma explicação. No entanto, o anão executou a ordem imediatamente e sem questionar. Foi então que um brilho azul emanou de seu martelo e faíscas começaram a crepitar. O anão então conjurou a habilidade Relâmpago, habilidade de um monstro de rank 7. O efeito permitiu uma forte corrente elétrica em seu corpo. O anão erguia um martelo bem alto, como se fosse um esforço levantá-lo. "É melhor se afastar", dizia ele. Após aquele breve aviso, o anão balançou o martelo ao ar com toda a sua força. A habilidade Expulsão. O efeito era liberar qualquer energia adquirida por meio de outras habilidades. Foi então que uma explosão foi ouvida. O raio que saía do martelo explodiu feito um canhão no vampiro. Não havia crateras no chão, nem membros de alvos decepados, nem nada do tipo, mas o Duque Vampiro Cambormir entrou em estado de atordoamento. Desde o início, a chave para aquele combo não era a força bruta. O anão, que havia deixado o Duque Vampiro atordoado, se virou e fez o sinal gritando para a maga: "Raven, agora!" Felizmente, o sinal foi entendido claramente e uma luz forte se condensou cerca de 200 metros de distância deles. Bjorn rapidamente pegou o item que ele havia escondido até aquele momento em sua bota, um pequeno frasco, a lágrima da deusa. Mesmo em meio a tantas crises, ele havia guardado para aquele momento exato. Ele correu em direção ao monstro, desferiu um gancho de direita com toda a sua força, fechando sua mandíbula, ouvindo o som de algo se partindo, e logo um brilho irrompeu a boca da criatura. Assim que o frasco foi destruído, a habilidade Abençoado foi ativada. O feitiço fazia que todas as resistências do Duque Vampiro estivessem temporariamente seladas dentro de uma área específica. Sangue jorrava da boca do vampiro como se fosse uma fonte. Ele poderia parecer bem por fora, mas por dentro estava sendo destruído. No momento em que Bjorn se virou para correr, uma esfera ofuscante pairava no céu escuro. Era tarde demais. A maga Raven até tentou avisar, mas não tinha forças para gritar. Ela havia lançado um ataque de 6º rank, Esfera Solar. A explosão então engoliu tudo, acertando em cheio nosso protagonista e o Duque Vampiro. Várias mensagens do sistema então apareceram. Duque Vampiro Cambormir conjurou a habilidade Troca de Dano. Um som agudo ecoava em sua mente, um zumbido forte o impedia de escutar seus companheiros. Será que eles haviam conseguido? E por que estava tão quieto? Assim que abriu seus olhos, viu um céu escuro sobre ele. Quando abriu a boca, um gemido escapou de sua garganta seca. Ele decidiu se concentrar apenas nos aspectos positivos, tanto quanto possível. O feitiço Esfera Solar era uma combinação de atributos fogo e sagrado. E se a maga tivesse lançado somente uma bola de fogo, ele teria morrido. Então ele se questionou, por que ele não havia sido curado até agora? Será que eles não estão me vendo? Bjorn se apoiou no chão com as mãos molhadas de sangue e se levantou. A primeira coisa que viu foi o maldito vampiro. Droga, porque ele está vivo. Claro, o vampiro também estava exausto. Seus 2 braços haviam sumido e os ossos eram visíveis através da parte superior de seus peitos, que estava exposta. Ele nem parecia estar mais consciente, mas o poder de regeneração do Duque Vampiro era muito aumentada pelo efeito da habilidade Imortal. Mesmo naquele momento, seus ferimentos estavam se curando numa velocidade absurda. Como a sua regeneração era proporcional à vida perdida, não demoraria muito até que o enorme ferimento em seu peito se fechasse e seus braços arrancados voltassem a crescer. Bjorn olhou ao redor e viu todos os seus companheiros caídos, o anão, Einar e até mesmo o carregador. Por algum motivo, até mesmo a maga, que estava escondida bem longe dali, conjurando sua habilidade, parecia estar na mesma situação. Por que todos haviam desmaiado de repente? Todos os tipos de perguntas surgiam em sua mente. A situação ainda não fazia sentido, mas uma coisa estava muito clara. Ele precisava se livrar daquele chefe antes que ele recuperasse os sentidos. Não havia outra escolha naquele momento. Ele esmurrou
esmurrava o peito do vampiro com toda a força. Mesmo que seu cérebro fosse destruído, aqueles seres podiam reviver enquanto seus corações estivessem intactos. Bjorn não tinha armas ou qualquer outro equipamento para usar contra o monstro. Sua única arma era seus punhos. Foi então que ele se lembrou da habilidade. Com sua mão pressionada sobre o peito do vampiro, ele gritava: "Explosão de carne!" Aquilo explodiu sua mão. Não havia causado nenhum dano significativo no vampiro. O ácido misturado com sangue foi o suficiente para abrir um pequeno buraco no peito do monstro. Vendo que apenas um ataque não faria efeito, ele continuou gritando: "Explosão de carne! Explosão de carne!" Suas mãos estavam completamente dormentes. Talvez por causa do aumento da densidade óssea, seus ossos ainda estavam intactos e apenas a carne havia desaparecido. Bjorn continuava gritando a habilidade: "Explosão de carne! Explosão de carne! Explosão de carne!" A dor ultrapassava todos os limites, atingindo novos patamares de agonia. Parecia que ele iria morrer. Uma mensagem então do sistema apareceu: "Aviso, o personagem tem menos de 1% de vida. Se não tratado, poderá morrer." Ele não parava. Se havia alguma chance de sobreviver, aquele era o caminho. No momento em que ele explodiu sua carne mais uma vez, outro aviso do sistema apareceu. A vida do personagem atingiu 0%. Ele então sentiu algo diferente em seu corpo. Era uma sensação estranha. Era uma contagem regressiva que havia começado. Isso que chamavam de reflexão final. Bjorn usava a habilidade mais uma vez. Então, o peito do vampiro se abriu. Ele não tinha mais carne em seus braços. Naquele momento, o sistema mostrou uma nova mensagem. O nível do personagem havia aumentado. O poder espiritual também havia subido. O número máximo de essências havia sido elevado e mais um. O corpo do vampiro se dissolvia em partículas de luz. Ele havia subido de nível, mas aquilo não o deixou feliz. Dungeon Stone não era um jogo bondoso, o suficiente de restaurar sua vida após subir de nível. Conforme o tempo passava, seus olhos se fechavam lentamente. No jogo, havia uma pequena chance, 33%, da essência do guardião ser derrubada. Uma chance, mesmo que muito baixa, poderia salvar sua vida. Não adiantava pensar sobre isso. Bjorn sorria, como se afastasse os seus arrependimentos. Ele havia lutado até o último suspiro. Ele simplesmente não teve sorte. Talvez fosse o fim que ele merecesse. Bjorn então fechou seus olhos, como se deixasse o mundo passar por ele, torcendo para que ele acordasse como Lee Han-soo.